num grande culto em número de pessoas, você vem e vai sem sentir nada de Deus. Não é verdade, irmãos? Então, tudo depende da nossa atitude correta na presença do Senhor. Abrir o coração de verdade, entender que nós precisamos de Deus, né, irmãos? Sem Ele nós estamos perdidos. Precisamos de Deus. E o que agrada a Deus? Um coração quebrantado na presença dEle. Uma pessoa que se derrama na presença dEle, que reconhece as suas misérias. Isso agrada ao nosso Deus. Irmãos, eu quero meditar um pouco com vocês no Salmo de número 32 da Palavra de Deus, que é muito maravilhoso, muito especial para nós. Salmo de número 32. Aleluia. Amém, Jesus? Irmãos, na minha Bíblia ele tem um título, ele diz: a felicidade do homem que é perdoado por Deus. A felicidade, claro, a Bíblia quando fala do homem, fala também da mulher. Não é? Tem casos específicos que é o homem, tem casos que é a mulher, mas aqui é a felicidade do homem, a felicidade da mulher que é perdoado por Deus. Irmãos, existem duas classes de pessoas no mundo, só duas. Uma classe que serve a Deus e outra classe que não serve a Deus. Deus não vê o mundo como nós vemos, irmãos. Nós vemos as divisões. Ali do lado está o Paraguai, mais para lá a Argentina, no outro lado Bolívia e outros países. O mundo tem hoje em torno de 205 países. Tem milhares de idiomas que a humanidade fala no mundo. Tem milhares de igrejas, de religiões, placas de igreja, pastores e padre e freira, e tem milhares. Mas quando Deus olha de alto para baixo, lá de cima para baixo, Ele não vê tudo isso. Ele só vê dois tipos de pessoas no mundo: os que servem a Ele e os que não servem. Só isso que interessa para Deus, irmãos. Para Deus não tem as divisas de raça, cor, língua, nação, cultura, beleza, feiura, nada. Para Deus não conta nada. O que conta é esses dois tipos de pessoas: os que servem a Ele e os que não servem. Nesse salmo nós vemos, irmãos, o quão é maravilhoso quando um ser humano tem um encontro com Deus e é alcançado pela misericórdia do Senhor e alcança o perdão dos seus pecados. Nós já aprendemos que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, e através do pecado que entrou em Adão e Eva, ele se estendeu por toda a raça humana. A partir do pecado de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, não ficou só no casal. E vem vindo, cada ser humano que nasce, já nasce com a semente do pecado dentro dele. Essas criancinhas nossas aí, irmãos, todas elas, como nós também, viemos com a sementinha do pecado dentro de nós, que é chamado o embrião do pecado. Conforme a pessoa vai crescendinho, esse embrião do pecado vai se desenvolvendo junto. Às vezes, né, uma criancinha que é tão joinha, tão bonitinha, tão coisa linda, pequenininha, quando cresce se torna um grande bandido, um grande assassino, um grande marginal. Não é verdade, irmão? Outros, quando crescem, são pessoas boníssimas, pessoas boas, de boa índole.
Mas a semente já vem dentro de cada ser humano quando ele vem no mundo. Então, por isso, quando o ser humano começa a entender o que é o certo e o que é o errado, ele precisa ter um encontro com Deus. Ele precisa, vamos dizer em diferentes palavras, ele precisa acertar a sua vida com Deus, porque ele já nasce no pecado, ele nasce separado de Deus. Por isso, irmãos, que filho do crente, por exemplo, não é automaticamente já crente. Ele precisa ser orientadinho na palavra, e quando ele já entende o que é o certo e o que é o errado, ele precisa também fazer o conserto dele com Deus. E nós vemos aqui, irmãos, esse salmo tão maravilhoso. No versículo 1, o salmista diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão, ou seja, cujo pecado é perdoado. Vocês sabiam, irmãos, que milhões, bilhões até vão estar na eternidade, porque nunca tiveram o perdão de Deus pela sua vida de pecado? Bilhões vão estar perdidos na eternidade, porque nunca tiveram o privilégio de ter alcançado o perdão de Deus pelos seus pecados. Nós tivemos nos nossos estudos, eu trouxe uma vez uma informação, claro, são estimativas, pesquisas, cálculos, mas existe lógica nisso. Um teólogo fazendo um rastreamento da história da humanidade, ele chegou à conclusão que hoje nós temos em torno de 8 bilhões e meio de pessoas na Terra. 8 bilhões e meio, logo vamos para 9 bilhões. Esse teólogo chegou à conclusão que na história da humanidade, desde Adão e Eva até os nossos dias, em torno de 98 bilhões de pessoas, ou seja, em média de 10 vezes a população da Terra, já passou pelo mundo e está perdida no inferno eternamente. 98 bilhões, claro, são estimativas, ninguém está dizendo que é exatamente. Mas, irmãos, se nós observarmos o andamento do crescimento da humanidade, por exemplo, quando entraram no Egito, Jacó com a família, eles foram em torno de 70 almas, 70 pessoas eles entraram no Egito quando eles foram para lá. Eles ficaram 430 anos lá, e quando saiu em torno de 15 milhões de pessoas. De 70 pessoas em 430 anos, saíram em torno de 15 milhões de pessoas. Então vocês vejam que a humanidade ela aumenta muito. E agora imaginem 6 mil anos da história da humanidade, quantos bilhões de pessoas já nasceram e morreram no mundo. E o salmista, irmãos, diz: feliz aquele homem ou aquela mulher que de alguma forma teve a oportunidade de se encontrar com Deus e buscar e alcançar o perdão dos seus pecados. Por quê, pastor? Porque o contrário disso significa estar na eternidade separado de Deus para sempre. Considere-se um afortunado, seja um homem ou uma mulher muito feliz, muito rico. Afortunado fala de riqueza. Você que teve um novo começo, que ganhou uma segunda oportunidade, cujo passado teu foi apagado. Considere-se um privilegiado, uma pessoa afortunada, uma pessoa rica. Você que teve o teu passado apagado por Deus. Você que um dia se aproximou de Deus e confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, e o Senhor Deus passou um apagador no teu passado. O Senhor Deus disse: o passado teu morreu, nós vamos começar de novo com você a partir de agora.
e aí ensinado na palavra, nós temos o privilégio de não mais viver na velha vida, mas viver uma vida que agrada ao nosso Criador. Bem-aventurado, não, você que está aqui nesta manhã, não considere qualquer coisa você hoje ter assumido um relacionamento com Deus. É um grande privilégio que milhões, bilhões foram para a eternidade e não tiveram esse privilégio. Se considere um afortunado, como diz o texto aqui da palavra de Deus. Você é uma pessoa milionária, porque teve o privilégio de se encontrar com Deus e entender o chamado de Deus para a tua vida. Não se considere que isso é qualquer coisa que você só vai na igreja dos crentes. Não, não, não. Deus te chamou, Ele te tirou do mundo da perdição, te chamou para fazer parte da família dEle. E hoje, porque você aceitou Jesus como teu Salvador, você é filho e é filha de Deus. É maravilhoso a gente ser um cristão, irmãos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado, você é feliz, porque você tem uma formação agora, um caráter de homem de Deus, de uma mulher de Deus. O engano não faz mais parte da tua vida, a falsidade não faz mais parte, a mentira. Essas coisas fazem parte do teu passado. Considere-se rico, milionário, porque o Senhor Deus não tem nada contra você e você não está escondendo nada de Deus. Ou seja, você tem um relacionamento transparente com Deus. Deus, quando olha para você e para mim, Ele não vê o nosso passado distorcido, o nosso passado de pecado, de maldades, mas Ele nos vê como uma nova criatura, que fomos perdoados, libertos, transformados. E Ele nos vê agora, como já disse, como filhos dEle. Ele não vê mais em nós aquele caráter distorcido, aquele coração malicioso, invejoso, mentiroso. Agora Ele nos vê novas criaturas. O nosso passado foi apagado. A partir do momento que eu digo, Jesus, eu recebo o Senhor como meu Salvador e Senhor da minha vida, tudo que eu vivi para trás é apagado, é esquecido. Então, enquanto eu me calei, vejam, irmãos, o fardo pesado que uma pessoa no mundo carrega sobre os ombros enquanto ela não tem um encontro com o Senhor. Você vê a felicidade do mundo, às vezes você pensa que uma pessoa no mundo é feliz. Não é. A felicidade do mundo, ela é falsa, irmãos. Ela é mentirosa, ela é passageira. Ela é de momentos. A felicidade num momento de pecado, num momento de, vamos dizer, curtindo as coisas que o mundo oferece. Naquele momento a pessoa chega a pensar que ela é feliz. Mas quando passa aquele momento, ela vai perceber que aquela felicidade não era a felicidade verdadeira, é algo falso, algo só para iludir a sua alma. Então ele veja, irmãos, enquanto ele calou os pecados dele, que ele não acertou a vida dele com Deus, ele envelheceu os seus ossos pelo bramido todo dia. É triste carregar o fardo do pecado, irmãos. É triste você sentir que a vida de injustiça, de pecado vive dia e noite acarcando. Eu fico pensando às vezes, irmão, ontem eu estava pensando, quando uma pessoa num momento de loucura assassina a esposa, por exemplo, porque não deu mais certo, vai lá e mata a esposa. Parece que eu vi ontem lá, matou a mulher, toda hora aparece. Eu estava pensando, ele pode até ir preso, mas como que vai ser o restante da vida dessa pessoa agora, irmãos?
Cada vez que ele lembrar que ele assassinou de repente a mãe dos filhinhos dele, que até as crianças assistiram a cena, como que vai ser essa alma dentro dessa pessoa, irmãos? Será que vai ter um dia que essa pessoa vai conseguir dormir em paz? E depois na eternidade, se ela for perdida para a eternidade, eternamente carregando a culpa desse pecado sobre ela. O salmista deixa muito claro aqui: enquanto eu não acertei a minha vida com Deus, eu não coloquei as minhas situações em ordem na presença de Deus, eu envelheci, eu endoeci, até os meus ossos doíam, porque eu não tinha sossego dia e noite, aquela pressão daquele pecado me pressionando. Veja, irmãos, que coisa! Quando Jesus diz: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, Ele está dizendo isso: venha, eu vou tirar esse fardo do pecado de sobre você, eu vou aliviar o teu fardo, e você vai poder andar livremente, sem carregar esse peso. Veja, irmãos, quando eu guardei tudo para mim, os meus pecados, os meus ossos se transformaram, as minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pessoa às vezes pensa, racionalmente pensando: não, nem aconteceu isso comigo, nem nada. Ela não entende, mas a alma dela entende desse sofrimento. A alma é que geme dentro da humanidade, meus irmãos. A carne muitas vezes está iludida com o que o mundo aparenta, mas dentro dela a alma clama por socorro. E por que, pastor, que a alma clama por socorro e o corpo não? O corpo está alegre, querendo curtir o que o mundo oferece, e a alma está ali gemendo, pedindo por socorro. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa carne é daqui mesmo. O Senhor Jesus disse para Nicodemos: o que é da carne é carne. Ou seja, a nossa carne, quando nós formos embora daqui, ela vai ficar. Mas a nossa alma, a Bíblia diz que ela veio de Deus. E conforme esse estilo de vida, se ela permitir que a carne domine, ela sabe que ela vai ir perdida para o inferno. E ela sabe o tormento que é no inferno, e ela sabe a glória que é estar no céu com Deus. Então ela, vendo que pela carne ela está indo a passos largos para a eternidade perdida, e ela sabendo de onde ela veio, o que é que está preparado para aqueles que vão estar na eternidade com Deus, ela geme dentro da carne, mas ela muitas vezes não tem força para fazer a carne obedecer e procurar Deus. Então existe essa luta espiritual contra a carne. A alma, sabendo do futuro dos perdidos, ela está gemendo dentro de cada ser humano. Então veja, ele diz que dia e noite os gemidos intermináveis. Como é terrível o pecado não confessado, irmãos. Mesmo para nós que estamos na igreja servindo a Jesus. Por que é recomendado nós todos os dias termos o nosso tempinho de oração? Todos os dias, inclusive você que tem o teu tempinho de oração, não esqueça de orar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração para você fazer diariamente. Por quê? Porque ela te traz a lembrança e a responsabilidade para você trazer cada momento da tua vida certinho na presença de Deus. Era uma oração diária, para você não deixar nada ir se acumulando no teu coração e de repente, isso aí que eu fiz não é nada, isso aí não é nada, e vai acumulando, quando vê, a vida espiritual vai fracassando e a pessoa vai perdendo a vontade de servir a Deus, e a mente vai morrendo, e o temor vai indo embora, e ela de salva começa a se desviar e perder a salvação. Traga a tua vidinha espiritual limpinha junto com Deus. Todos os dias, revise no teu momentinho de oração. Se você fez alguma coisa que você percebe que o Espírito Santo pode ter se entristecido, não deixe
isso aí não tem problema, isso aí não é nada. Não, não, não. Confesse, fale com o Senhor. A Bíblia diz que aquele que confessa, se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Quando você perceber que alguma coisa está fora do estilo de vida que você precisa viver, não deixe isso ir ficando por isso mesmo. Seja radical nessas coisas, lute contra o pecado. Veja, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Imagine, irmãos, como ter paz na vida se a mão de Deus pesa sobre nós. De dia e de noite o meu humor se tornou em sequidão, ou seja, já perdi a alegria, já não era mais uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, de bem com a vida. Por quê? Porque o peso do pecado estava me sufocando. O peso do pecado tira a beleza da pessoa, irmãos, rouba o bom humor, rouba a alegria. Você pode ver, se você conhecer uma pessoa no Evangelho, uma pessoa que andava com Deus de verdade, e de repente lá numas alturas ela se desviou e voltou para o mundo do pecado. Quando você encontra ela, você vê que aquela beleza exterior dela foi embora. O brilho do rosto daquela pessoa vai embora. O semblante fica descaído. Ela se torna uma pessoa triste, abatida. Por quê? Porque o gozo, a alegria da presença do Espírito Santo vai embora, irmãos. Então veja, a pressão nunca cessava a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Irmãos, a pessoa não faz ideia do quão terrível que é a ação do pecado em sua vida. A pessoa não faz ideia. Só quem não faz ideia é que brinca com o pecado. O pecado é o maior inimigo do ser humano, irmãos. Por quê, pastor? Porque o pecado é o único, junto com a incredulidade e a desobediência, que pode nos separar da presença de Deus. O pecado é tão poderoso que ele pode separar a pessoa da presença de Deus. Então veja, muitas pessoas às vezes estão doentes, irmãos. Não é que todas as doenças sejam de origem do pecado, mas muita gente está doente por falta de colocar a situação dele na presença de Deus, de pedir perdão, de colocar a vida na presença de Deus, de se humilhar, pedir misericórdia. Tem muita gente doente por falta de buscar o perdão de Deus para os seus pecados. Muita gente, irmãos. Muita gente. Então veja. Mas quando a gente chega na presença de Deus, é tão maravilhoso. No versículo 5 do Salmo 32 ele diz: confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e o Senhor perdoa a maldade do meu coração. Confessei, abri meu coração, falei com Deus, me humilhei. Irmãos, é tão maravilhoso. Eu já tenho tido tanta experiência com pessoas assim, quando a gente ora por elas, que a gente conversa, ela se humilha na presença de Deus, que você ora, aí a pessoa diz: ah, mas que alívio que eu senti, que gostoso que ficou para mim, parece que foi tirado um peso de cima de mim. Os irmãos que oram aí com as pessoas, com certeza já tiveram esse tipo de testemunho. Estava tão pesado, agora estou sentindo o alívio sobre mim. Sabe o que é isso, irmãos? Na hora que a pessoa se apresenta na presença de Deus, o Senhor Deus já remove aquele fardo do pecado, e ela já se sente leve, se sente aliviada, se sente diferente. Isso é real, irmãos. Isso não é uma coisa de conto de fada. De repente a pressão foi embora, minha culpa evaporou e o meu pecado desapareceu. Na hora que ele foi lá para um cantinho e se confessou com Deus, do lado da cama às vezes, lá na igreja, na rua,
aonde a pessoa está. Se ela sente que precisa fazer um concerto com Deus, ela pode fazer. Por isso, irmãos, que eu sou muito fã da pessoa ir para o encontro lá no encontro que é feito. Por que, pastor? Mas se não for lá, não vai. Não, pode ser aqui, pode ser lá na tua casa, no trabalho, em qualquer lugar. Mas lá, a pessoa tira um tempo especial para ficar só sendo ministrada, e as palestras vão ajudando a gente a chegar numa situação que precisa ser acertada. Vocês lembram todo mundo aqui já foi no encontro? Dá um sinal quem não foi, se tem alguém que não foi. Só dá um sinal quem não foi. Não, porque eu quero falar algo que acontece lá dentro, e se tiver alguém que não foi, eu não vou falar. Tem? Só você que não foi? Ou mais, todo mundo foi. Dois jovenzinhos só. Mas vão ir em nome de Jesus. Mas enfim, o que eu vou falar não é nada comprometedor. Quando começa o encontro, a pessoa recebe uma folha, né, Everton? Sabe, vocês lembram da folha? Lembra, irmã? Você já foi no encontro? Já foi, irmão? Lembra da folha? O que você fazia com a folha? Não é? Ah, não é aqui. Então não valeu. Estou brincando, irmão. Não, mas a folha, porque você vai sendo ministrado. As palestras vêm para mexer em todas as áreas da nossa vida. Vira a gente do avesso, né, irmãos? Não fica nenhuma área na vida da gente que as palestras não mexam. Então, no fim da palestra, você vai marcar ali naquela folha em que área aquela palestra mexeu que você precisa consertar. Depois é a ministração para a cura daquela questão. Então é muito importante isso, irmãos. Eu duvido que alguém vá lá no encontro e volte do mesmo jeito que foi. A menos que chegue lá e endureça o coração e não dê liberdade. Aí Deus não vai fazer nada mesmo. Mas é maravilhoso o que acontece na vida da pessoa, né, meus irmãos? Então veja, abrir o coração diante do nosso Deus, né? Nós vemos que o perdão é imediato, é na hora quando nós abrimos o coração. No dia a dia acontece sim. Nós somos santos, irmãos, mas não somos ainda perfeitos. Você não está livre de ter um problema lá no teu trabalho com uma pessoa. Às vezes um estressamentinho lá acontece. No casamento, às vezes acontece uns estresses, não sei se com vocês acontece. Acontece, irmãos? Às vezes eu penso que é só com a gente. Mas dá uns estressezinhos, dá uma situação. Até com o irmão na igreja, às vezes acontece. No trabalho, no trânsito, em várias situações. Mas é isso que nós temos que cuidar, irmãos. Aconteceu, corre para a presença de Jesus e já acerta isso. Não deixe isso acumulando. Pelo que todo aquele que é santo, nós somos santos, irmãos, ainda com as nossas imperfeições. Nós somos santos por causa da santidade de Jesus. Então todo aquele que é santo orará a Deus. Há tempo de poder achar a Deus. Até no transbordar de muitas águas, estas não chegarão àquele que ora. Agora veja, irmãos, nós somos povo de Deus. Nós ensinamos dia a dia aqui na comunidade. Todos têm que ter diariamente um tempinho de oração lá na tua casa. Todos os dias você precisa ter o teu tempo de oração. Nem que não seja lá 1 hora ou 2, mas pelo menos 15, 20 minutos, fechadinho, quietinho com o teu Deus, numa oração, uma meditação na palavra. Aí o salmista está dizendo aqui, irmãos, que todos nós que temos um tempinho de oração, nós confiamos no nosso Deus. Quando vier o dia difícil na nossa vida, porque vem, para todo mundo vem dia difícil, irmão. Vem desemprego, vem doença, vem crise financeira, para o patrão vem as lutas na empresa,
Para todo mundo vem o dia difícil. Mas sabe o que ele está dizendo? Para nós, os que temos o nosso tempinho, estamos ali sempre em comunhão com o nosso Deus, o dia que vier a dificuldade terrível, Ele vai nos guardar. Ele vai nos sustentar. Quer ver? Cheguei, aqui, deixa eu ver, aqui ó, no versículo 7. Tu és o Senhor Deus, o lugar seguro em quem eu me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos e de livramento. Senhor, o Senhor é onde eu me escondo quando as coisas estão ruins para o meu lado. Quando começou uma dificuldade séria lá no meu casamento, é para perto do meu Senhor que eu vou. Quando começa uma luta, uma dificuldade de enfermidade, é para lá que eu vou me esconder. Quando começa uma luta de qualquer natureza, uma situação difícil, como por exemplo, essas pandemias que nós passamos, essas situações, para nós, irmãos, que temos a nossa vidinha com Deus, nós corremos e nos escondemos debaixo das potentes mãos de Deus, e Ele nos guarda e nos sustenta. Veja, aqui ele diz: o Eterno é minha ilha de refúgio, Ele mantém o perigo bem longe de mim. Quando vem a dificuldade, irmãos, é que tem muita gente às vezes que lê os salmos e lê a palavra de Deus, mas não está entendendo direito o que ela quer dizer. Por exemplo, o Salmo 91. Salmo 91 é um salmo de segurança, de proteção para o crente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas temos que entender, irmãos, esse salmo você acha ele aberto até nas mesas de macumba. Você acha ele aberto até na mesa de gente que não quer nem saber de Deus. Você acha o Salmo 91, o Salmo 23, em casas, nas mesas, nas estantes de gente que é zero de compromisso com Deus. É engano isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar quer dizer morar. Aquele que permanece, aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, aquele que permanece debaixo da obediência da palavra. É como Jesus diz mesmo em João 15: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, existe um compromisso de obediência à palavra, existe um compromisso da prática na palavra. O Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Eu estou declarando, irmãos, se Ele é o meu pastor, eu sou ovelha dele. Eu estou declarando que eu tenho um compromisso de obediência com a palavra dele. Aí se eu tenho compromisso de prática, de obediência à palavra dele, Ele é o meu pastor, eu sou ovelha dele. E aí vem a sequência: nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ou seja, Ele me conduz por uma vida de abundância. Refrigera a minha alma. Leva-me mansamente pelas veredas da justiça. Ou seja, eu sou ovelha de Jesus porque eu recebi Ele como o Senhor da minha vida. Eu procuro andar em obediência e Ele conduz o meu caminho por caminhos de justiça, por caminhos de provisão. Ele guarda o meu lar. Nunca vai faltar o sustento na minha casa, a segurança na minha casa, a proteção para os meus filhos, para minha esposa, para o esposo. Nada, porque eu sou ovelha do Senhor. Jamais o Senhor Jesus, o meu pastor, vai permitir que eu seja desamparado por Ele. Irmãos, é um conjunto que nós precisamos entender. Ele é o meu pastor,
porque eu ando na obediência à palavra dele. Ele diz aqui, ó, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Eu te mostro. Se eu sou teu pastor, Jesus está dizendo assim, irmãos, parafraseando, eu não vou deixar você ir por caminhos que vão te levar para a perdição. Eu vou guiando o teu caminho. Naquele emprego que você pretende pegar, se não for para ser bênção para você, eu não permito você entrar lá, porque eu estou te guiando pelo melhor caminho para você. Se esse casamento vai ser para uma destruição tua, eu não vou permitir acontecer esse casamento, porque eu estou guiando você pelo melhor caminho para você. Sabe, irmãos, é isso que a palavra de Deus nos diz. E ainda ele diz assim, não seja como... Aqui entra uma coisa baba na questão da obediência. Vocês estão acompanhando o Salmo 32, versículo 9, irmãos? Não seja como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atirem a ti. Ou seja, não seja como o cavalo ou como a mula, teimoso, teimosa, que se não for com uma corda no pescoço e um freio na boca, não obedece. Seja inteligente, ele está dizendo aqui nas minhas palavras. Seja obediente, que não precisa o Senhor Deus colocar um cabresto, um freio em você, para que você possa não se perder. Se você for obediente, for fácil para entender a palavra e obedecer, não vai precisar o Senhor Deus te trazer numa corda curta para você não se perder. Você vai poder desfrutar das bênçãos, da liberdade do Evangelho, andar abençoado com Jesus, porque o que te prende ao Senhor Jesus é a obediência à palavra dele. E é isso que você faz com alegria, com voluntariedade. Ele não precisa te trazer sempre curto para que você não se perca. Ele disse, não seja como o cavalo ou como a mula, seja inteligente, seja aquela pessoa maleável, com facilidade você obedece à palavra que você aprende. Meu Deus, irmãos, por isso que eu entendo porque que tem gente que para eles o Evangelho é a coisa mais difícil de ser praticado nessa terra. E tem outros que entram no Evangelho, o caminho é suave para essas pessoas, irmãos. Sabe onde está o segredo? O único segredo é a facilidade para obedecer a palavra. Ah, a Bíblia está falando assim, então eu vou praticar. Se Deus quer que eu pratique tal coisa, eu vou me esforçar e vou praticar. Mas quando não, que nós endurecemos e não queremos obedecer, aí ele diz, tem que pôr cabresto na pessoa, tem que pôr um freio na boca. Todo mundo sabe que o cavalo usa o freio na boca, né, irmãos? Tem alguém que não sabia aqui? Tem o freio na boca do cavalo é um ferro que o cavaleiro coloca na boca do cavalo, né? E vai as rédeas lá na mão do cavaleiro. Se o cavalo começa a meio sair do rumo, o cavaleiro mexe lá na rédea, puxa, o freio machuca a boca do cavalo. Aí ele tem que obedecer para não sofrer dor. Vocês vejam o que o salmista está usando aqui, irmãos. O cavalo tem que obedecer o cavaleiro. Você diz, nossa, mas que cavalinho joinha, ó, vai tranquilinho na rua assim. Nada de joinha. Se eu tirar o freio da boca dele que dói, ele se dispersa, ele vai sem rumo, vai para onde o cavaleiro não quer que ele vá. Então o segredo aqui, se precisar Deus colocar um freio na boca do crente para ele obedecer, irmãos, trazer ele sempre sofrendo dor e luta e decepção, para ele não ir para o inferno, não é isso que Deus quer do crente. Não é isso. Eu sei de história de cavaleiros, irmãos, que o cavalo chega num ponto de tal obediência que até o freio o cavaleiro não precisa usar mais. Às vezes vocês não assistem aqueles filmes que o mocinho só... O cavalo está lá, ele vem. Nunca viram os filmes assim? Vocês são tudo outro nível, irmãos, mas eu já vi. O mocinho está lá no lugar, o cavalo está lá longe, né? Ele só... O cavalo vem. Já viram?
Aí ele monta no cavalo e vai embora. É o cavalo obediente, não precisa aquela dor do freio na boca dele para ele obedecer. Ele aprendeu a obediência. Oh, irmãos, o caminho do Evangelho é tão maravilhoso. É só a gente pegar, como diz a linguagem nossa aí, é só você pegar a manha. Se você pegar a manha do que é andar no Evangelho, você vai ver que o Evangelho é maravilhoso, meu filho. Sabe? Então, já para terminar, versículo 10. O ímpio tem muitas dores. Ímpio é a pessoa que vive no pecado, irmãos, que não quer saber de acertar a vida com Deus. Ele tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Sabe o que é misericórdia, irmãos? Misericórdia na prática quer dizer: o Senhor vem e tira as misérias da minha vida e me coloca a vida abundante dele para mim. Misericórdia vem da miséria. Miséria é tudo aquilo que não é bênção na vida da pessoa. Então ele diz: o ímpio tem muitas dores mesmo, são misérias, mas o que confia no Senhor, a misericórdia dele cerca essa pessoa. Os que desafiam Deus, aqui numa tradução mais da linguagem tradicional, os que desafiam Deus estão sempre desorientados, mas os que confiam em Deus são amados em qualquer situação e lugar. Desafiar a Deus é dizer: não vou fazer o que você quer. Vocês que estão criando filhos, eu já criei os meus, tenho até uma bisnetinha já. Mas vocês estão criando filhos, não sei se vocês já perceberam que às vezes as crianças desafiam nós. Filhinho, faça, não vou fazer. Ela está te desafiando. Daí, se você for inteligente, você pega o filhinho e dá umas varadinhas boazinhas nele, para ele aprender que ele tem que obedecer o papai e a mamãe. Mas tem papai e mamãe que diz: tá bom então, né? Não vou te dar a bala então depois para você. E assim a criança vai crescendinho, desafiando o papai e a mamãe. Não é verdade, irmão? Vocês estão criandinho ainda. Mas eu já tenho um adolescente ali. Não é verdade? Se a gente não for firminho, uma hora eles querem desafiar a gente. Eu lembro uma vez que eu desafiei meu pai. Eu tinha 14 anos. Mas aquela foi feia, irmãos, que foi horrível mesmo. Eu lembro que ele tinha um filme no cinema. Hoje o cinema não tem tanta na moda, mas no nosso tempo era cinema, mano. E ele falou: você vai levar tua irmã junto no cinema hoje. Eu falei: não vou. Capaz que ia querer levar minha irmã no cinema, irmãos. Não vou. Ele falou: vai, senão você não vai no cinema. Eu falei: eu vou. Eu vou no cinema. E ele veio para o meu lado, irmão. Eu falei: me pega então, velho. Você vai ver se eu não vou. Irmãos, foi a pior coisa que eu fiz na vida. Foi a pior coisa que eu fiz na vida, desafiar meu pai. Ele se tornou um pai triste comigo. Não foi mais aquele pai amigo como muitos pais são. E eu sinto até hoje, graças a Deus, eu encontrei Jesus, fui perdoado, não tenho nenhum medo de nada. Mas eu sinto que nunca mais a amizade do meu pai foi comigo igual era antes. Entristeceu meu pai de uma forma que ela, sabe, aquela coisa que eu fiz ali com ele, afrontei o meu pai. Eu acredito que deve ter gerado uma dor muito grande no coração do meu pai. E eu nunca mais pude ver o meu pai alegre comigo como antes. Sabe, é muito triste isso, irmãos. E pior porque eu ainda já não era mais uma criancinha. Um piá de 14 anos já é para entender das coisas, né? Então foi muito triste aquilo, irmãos. Então ele diz assim: os que desafiam Deus estão sempre desorientados. O que é desafiar? É não querer obedecer, irmãos. Sempre sem rumo na vida. O que insiste em não querer ser obediente a Deus, nunca vai arrumar um rumo certo na vida. Sabe? E aí ele diz no 11, já no último versículo: alegrai-vos no Senhor,
E regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos os que sois retos de coração. Celebrem o Eterno, cantem juntos todos vocês de coração honesto, não se calem. Sempre que pecar, devemos acertar nossa vida com Deus. Se alegre em Deus. Procure ser voluntário no obedecer o teu Deus, que não precisa ser forçado para poder obedecer. Obedeça com alegria, como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Seja alegre por ter sido achado por Deus, que você poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? Vocês que têm os gêmeozinhos, né? São sapequinhos, 2 piazinhos, já ensinandinho eles a orar para comer, ensinandinho a orar para dormir. Meu Deus, olha que privilégio, irmãos. Já formando os 2 piazinhos, 2 homens de Deus ali. Não é verdade? É maravilhoso, irmãos. Eu me lembro quando os meus ainda quase nem sabiam conversar direito. Eu sentava no sofá, pegava o violão e via cantadinho, e eles cantando comigo. Sabe? Você vai ensinandinho eles. É maravilhoso você dizer: eu sou do povo de Deus, eu faço parte do povo de Deus, estou aguardando o meu Jesus vir buscar a igreja, e eu e a minha casa vamos estar subindo junto com Jesus para estar na eternidade com Ele. Eu e a minha casa servimos. Ah, pastor, mas eu ainda não é toda a minha casa. Então que seja a bandeira que você vai levantar lá na tua casa: eu vou ver minha casa servindo ao Senhor junto comigo. Eu, minha esposa, meus filhos, o esposo, toda a minha casa ainda eu vou ver louvando ao meu Senhor junto comigo. Amém, Jesus, irmãos? Hoje nós estamos meio sem regra aqui, ninguém deu sinal de nada. Nem sei se já não é meio-dia isso, Everton. Hã? Não fez? Ah, mas é cedo ainda. Eu vou abrir aqui mais um salmo. O 119, para nós completar o horário. Mas é assim a palavra, meus irmãos queridos. Como é bom servir a Jesus. Mas procure deixar morrer o homem velho, a mulher velha, e nascer para Cristo. E ser cordato com o que a palavra de Deus ensina a nós. Eu tenho visto gente, irmãos, que tem anos e anos que eu conheço, não está aqui na comunidade, mas que eu sei que vive a vida como cristão. Irmão, não consegue se alinhar com Deus, sabe? É sempre uma luta, um sofrimento. Não que nós fomos salvos para vir viver vida de glória aqui nesse mundo. Não, as aflições fazem parte desta vida aqui, irmãos. Mas quando você sabe que Jesus está junto com você, a coisa fica mais fácil. Fica mais fácil. Beleza, irmãos? Vamos se pôr em pé.